Quantas coisas você já ouviu na faculdade de arquitetura que te deixaram extremamente mal? Coisas, por exemplo, como arquitetura não é para você, você não deveria fazer esse curso, você não vai dar conta e outras coisas que machucam demais. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo e principalmente sobre como blindar o seu psicológico no ano do TFG. Vem comigo! Oi, meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta criadora aqui do Arquinuvem. Nós somos um portal especializado em ajudar estudantes de arquitetura no ano do TFG, TCC principalmente. E aqui a gente vai falar sobre essa questão psicológica do curso, essa questão famosa da arquitortura, dos abusos, das humilhações e coisas que machucam a gente realmente durante o curso de arquitetura. Eu tô aqui no novo formato, gravando direto do computador. Tá muito frio hoje, então vai ser uma das poucas vezes que vocês vão me ver com roupas coloridas, né? E vamos falar sobre isso. Eu quero trazer esse assunto de uma forma leve, mas também sem tirar a importância, porque eu, como mentora de TFG desde 2015, quando eu me formei, o tanto de relatos, de assuntos que eu vejo sobre esses abusos, né, essas humilhações, essas coisas que machucam, o tanto de histórias que eu já ouvi, que eu tenho, né, de conhecimento, me deixa muito, muito triste mesmo, me preocupa bastante, porque são coisas que a maioria das vezes hoje, com a gente tendo alunos do Brasil inteiro, são de histórias, né, de pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que quando elas me contam, eu sinto ali na pele, junto com elas, a humilhação que elas passaram, mesmo não conhecendo os professores ou pessoais da faculdade que fizeram isso, né, com esses alunos, me dói, me revolta, e por isso que eu quero falar também sobre isso, principalmente no ano do TFG, beleza? Pensa comigo, olha, como se não bastasse todo o sofrimento, a pressão, essa questão psicológica que envolve, né, o TFG, como se não bastasse tudo isso, não dormir, não comer direito, não conseguir cuidar da casa, não conseguir ter uma vida ali normal, saudável, como se não bastasse isso, existe esse lado também mais sombrio do curso de arquitetura, que é sobre a gente ter que lidar ali, né, ó, eu marquei aqui esses itens, ó, competição em sala de aula, professores extremamente críticos e ácidos, críticas destrutivas, né, que mais, né, nem pode passar perto de críticas construtivas, são realmente destrutivas, e essas exposições, esse momento, né, em que você é subestimado ao máximo, que você é humilhado, a tortura psicológica, tudo isso é, infelizmente, muito presente no curso de arquitetura. Então, como se não bastasse, né, toda essa situação, também a situação do volume de trabalho que a gente tem no TFG, como se não bastasse isso, tem essas situações psicológicas. E aí, o que eu quero trazer aqui, primeiro ponto? Tem sim muito, muito, muito professor excelente. Eu conheci vários, tem pessoas amáveis, empáticas, tem muita gente incrível na área da arquitetura. É óbvio que a gente não vai generalizar aqui, mas eu tô trazendo esse assunto por quê? Porque isso é tema de artigos, de publicações, de desabafos, das redes sociais. Isso é tema de memes, né? De humilhações. Páginas internacionais falam sobre isso, então não é algo isolado aqui do Brasil, por exemplo. Então, pensem comigo, o porquê que isso acontece? Né? Eu venho mapeando isso há muito tempo, eu fico pensando, por que que isso acontece? Por que que os professores de arquitetura têm essa tendência, né? Generalizando agora, mas por que que eles têm essa tendência de humilhar, de destruir o aluno, né, emocionalmente? Como eu disse, tem muito professor incrível, muito professor bom que inspira a gente, né? A função ali do professor, no meu ponto de vista, mais do que ensinar, é inspirar. E não acontece muito isso em alguns casos. Então, são esses casos extremamente negativos que eu tô comentando. Vou até falar da minha experiência aqui. Uma coisa que eu sinto, que eu tenho de lembrança muito clara sobre a minha experiência no curso de arquitetura, é que eu me
dei muito bem, eu lidei muito bem com essas situações, principalmente esse medo de apresentar, essa ansiedade com determinados professores que têm aquele ar de carrasco, né, por exemplo, esse medo, né, em mim, ele não foi tão grande, não porque eu era muito boa, eu já sabia falar muito bem, ou eu já manjava muito de arquitetura, não, porque eu estava em um momento da minha vida que eu só focava na faculdade, em arquitetura. Então, aquelas situações para mim, elas eram de extremo foco, mesmo de forma intuitiva. Então, quando eu estava lá numa apresentação, ou num trabalho, né, num seminário, ou em atendimento de projeto, eu estava sempre focada na arquitetura. Então, por mais que eu recebesse uma crítica, ou uma alfinetada, né, ou de alguma forma eu estava sendo ali humilhada ou questionada, não, essa ideia não é boa, não, isso tá horrível, isso tá péssimo, refaz. Por mais que eu estivesse passando por aquilo, eu tinha um modo na minha cabeça, né, um piloto automático, que era tipo assim, ok, vou focar na arquitetura, então eu filtrava o que o professor estava falando e aí eu pensava, beleza, como eu posso melhorar a minha arquitetura a partir daí? Então, o fato de eu estar muito focada na arquitetura em si, em querer resolver aquele problema, em estar interessada no projeto, fazia com que eu fosse uma aluna melhor, mais dedicada, mais atenciosa, mais respeitada naturalmente pelos professores, mais interessada. Esse era o ponto-chave. O meu interesse pelos trabalhos, pela matéria, pelo aprendizado em arquitetura, era o que fazia os professores me respeitar num nível que não acontecia com muitos colegas de classe. Então, o fato de um colega chegar lá com um trabalho, uma folha em branco, sem saber o que fazer, sem saber o que levar para o atendimento, e eu chegava lá com 4, 5 ideias, podiam estar horríveis, mas eu estava levando o material, eu estava me importando em fazer aquilo, me dedicando, mostrando interesse. Então, isso mudava a forma como os professores lidavam comigo, mas não justifica a questão dessa humilhação com alunos. Às vezes tinham alunos que não levavam nada porque realmente não saía nada. Claro, tinha os preguiçosos, né? Mas não levava as coisas, né, para os atendimentos ou apresentava alguma coisa errada no trabalho, no seminário, por dúvida, por insegurança, por medo. E era aí aonde vinha essas lambadas, essas humilhações, essas críticas destrutivas que tinha ponto, assim, do aluno sair chorando da sala de aula. Eu lembro, num primeiro seminário que a gente fez de uma matéria de técnicas construtivas e o professor era o mais temido de todos. E aí, uma das alunas, assim, nas primeiras semanas de aula, uma das alunas já saiu chorando da sala de aula, porque ele detonou ela. E eu fui apresentar, né, na minha vez, e eu até abri um vídeo, né, nem precisava ter vídeo na apresentação, eu nem sabia se podia ou não. O meu trabalho era sobre iglus, sobre a arquitetura dos polos e árticos e tal. E aí, eu achei um vídeo aleatório na internet, abri lá sobre os iglus, e isso impressionou o professor de uma forma, assim, surpreendeu ele, e nem era nada surpreendente, era um vídeo, assim, em 144p, era horrível a qualidade, a definição dele. E isso surpreendeu o professor, isso cativou ele, e desde então ele passou a me respeitar. Por uma ousadia minha ali, por ir além do slide. Não que você deva fazer isso em tudo, né? Ousar, questionar, quebrar as regras. Não, mas o que eu quero dizer é que a minha postura, né, perante os professores era sempre de interesse. Eu não lembro em nenhum momento que eu tive que falar, né? Posso estar esquecendo de alguma situação, mas eu tive que falar que o professor estava passando dos limites ou estava me humilhando. Enfim, essa foi a minha experiência, mas eu vi muitos colegas de classe, amigas, passarem por situações humilhantes e também aquilo me revoltava. Então, qual que é a lição, qual que é a mensagem que eu trago aqui, principalmente no ano do TFG? Blindar o seu psicológico, observar, né, analisar a forma como você lida com os professores. Não é para puxar saco, não é para ficar tentando impressionar, é para se importar com a arquitetura. Então, até mesmo os professores gostavam muito de mim a ponto de estender mais o atendimento ou
trocar mais ideia comigo, e eu nunca tive um professor que eu ficasse lá puxando o saco, ou ficasse lá bajulando esse professor. Era estritamente profissional ali a relação, técnica. Professor, me ensina isso. Professor, trouxe isso, tive essa ideia, gostaria dessa informação. Então, eu acho que os professores gostavam de mim, né? Talvez eu era a chata do rolê. Mas eles estavam sempre dispostos a me atender, a tirar dúvida, a conversar comigo. E o aluno que não levava nada nunca nas apresentações, ou ficava na cantina tomando café, não era um aluno respeitado ali, né, pelos professores. Enfim, mas isso são conselhos, são somente conselhos realmente, mas o que eu trouxe aqui, né, para você guardar de mensagem nesse vídeo. O seu psicológico, o seu íntimo ali, o seu momento, né, de lidar com essas pessoas, deve ser protegido, você deve se blindar. Então, um dos mecanismos que eu tinha era isso, era 100% focar na arquitetura. Então, eu fazia 3 coisas, né, que eu anotei aqui e vou comentar. Era, a primeira delas, se antecipar. Não deixar aquele professor te subestimar, entendeu? Se você já está indo para o 5º ano, você já construiu uma fama desde o 1º ano. Então, talvez seja um pouco mais difícil quebrar essa visão, mas não é impossível. Então, se antecipar, não deixar o professor te subestimar e ele realmente ter ali motivos para te subjulgar, entendeu? É óbvio que você não tem que ficar se matando ali, né? Ficando frenético. Não, eu tenho que impressionar professores. Não. Se importar realmente com o trabalho. Se importar em fazer um bom trabalho. Naturalmente, os bons professores vão reconhecer isso. E os ruins, você não precisa se importar em tentar impressionar eles. Segundo conselho. Então, o primeiro é se antecipar. O segundo conselho é filtrar e não levar para o pessoal. Não existe verdade absoluta na arquitetura. Tem professores que vão ter uma visão X, outros professores uma visão Y, outros Z, e por aí vai. Não existe uma verdade absoluta. Existe sim uma arquitetura ideal no sentido de qualidade, que você pode ser criticado ali tecnicamente, mas filtra. O que esse professor está falando é útil para o meu trabalho? Ele vai agregar alguma coisa? Essa visão que ele trouxe vai agregar ou não? Posso tentar fazer um estudo baseado no que ele falou só para agradar ele? Não precisa ser só para agradar ele, e sim para você testar mesmo se aquilo que ele falou vai encaixar no projeto, vai ser válido. Então, esse é um ponto. Filtrar o que o professor fala para você entender se vai ser útil ou não aquilo, entenderam? E a última mensagem, o último conselho é: tome as medidas necessárias. Algum professor passou do limite em qualquer aspecto, principalmente com as meninas, com as mulheres do curso, passou dos limites de algum ponto de ser abusivo ou até mesmo assediador, não fica quietinha, não engole isso, não leva esse desaforo, né, para casa. E não só isso, tome as medidas necessárias. Procure algum amigo ou amiga que é advogado, se informe na secretaria da faculdade, fale com alguém de confiança ali da faculdade, converse com outras pessoas da classe de outros anos para saber se isso é recorrente. E essas humilhações mais graves, né, de bancas, de apresentação de projeto, converse entre vocês na classe, os alunos. Se unam, né, crie ali uma rede de apoio, porque se isso acontece com um aluno e todo mundo acha normal, acha natural, isso vai ser recorrente. Isso pode acontecer com você, com outro aluno que vai vir no próximo ano, e vai sempre acontecer. Então, não é brigar com os professores, não é se rebelar. É você lidar ali, né, lutar pelos teus direitos, pelo respeito. Você merece respeito, independente se seu trabalho tiver um lixo. Você merece respeito naquele momento. Se acontecer alguma coisa na sua vida. Por exemplo, se você é um péssimo aluno, você foi péssimo o ano inteiro, você não se dedicou em nada. Nem assim você merece ser humilhado ali na frente de todo mundo, entendeu? Você merece uma nota ruim, uma avaliação rígida ali, né? Considerando tua dedicação, mas nunca uma humilhação.
Então, se você está trabalhando, se esforçando e teu trabalho não está fluindo como você espera e você está com medo, né, dessas humilhações na banca, porque isso, gente, fere a gente por anos. Eu tenho alunos que eu conheço que até hoje guardam mágoas, têm insegurança profunda por conta de humilhação de professor. E não falando, né, a gente sabe que o papel do aluno também aqui é importante. Se você for um lixo de aluno, não tem como te defender, mas nem assim a gente merece ser humilhado. Então, já parte, né, além da arquitetura, a gente nem fala mais de arquitetura aqui, a gente está falando sobre relações, né, humanas. E eu quis trazer esse assunto principalmente por ser uma questão totalmente relacionada com saúde mental, com a pressão psicológica no ano do TFG, porque você ser humilhado numa banca final, isso vai afetar tua autoestima, tua confiança e o início da tua carreira. E eu não quero isso para vocês. Então, guardem esses conselhos, conversem entre si nas salas de aula e estejam preparados. Se antecipem, filtrem o que os professores estão falando e se dediquem, foquem na arquitetura, entendeu? Estejam lá pelo trabalho de vocês, pelo conhecimento de vocês, para focar no aprendizado, certo? E aí, naturalmente, os professores vão respeitar sim. E se isso não acontecer, último conselho, tomem as medidas necessárias, ok? E é isso, esse foi um bate-papo mais tranquilo, mas realmente eu abrindo aqui alguns conselhos que eu daria para mim mesma, né, no ano da minha faculdade e para as minhas colegas da faculdade, meus amigos e tudo mais. E se você precisa ali de um guia, de uma instrução clara, direta pro seu TFG de arquitetura, a gente tem a mentoria TFG com propósito, que eu falo exatamente disso, saúde mental, qualidade de vida e todo o passo a passo completo para você desenvolver um TFG. Tem 12 módulos, aulas, ferramentas, materiais, tutoriais, tudo lá preparado. Tem o planejamento certinho no Trello para você saber cada etapa, tudo lá. E a mentoria tá com a lista de espera aberta, você pode tocar no botão aqui abaixo que vai ficar no fixado dos comentários e entrar para a lista de espera. A gente vai abrir uma turma no final de julho, uma turma menor, mais compacta, porque os alunos que a gente está hoje já tem uma parte deles se formando agora, né, no meio do ano, então a gente vai abrir algumas vagas, e aí, antes de abrir as vagas para mentoria, a gente vai ter a semana de aulas, a jornada TFG com propósito, lives gratuitas, para você se aprofundar um pouco nisso, para você entender, né, do que a gente está falando, e aí, depois da semana da jornada, né, TFG com propósito, que é a nossa imersão gratuita, depois dela, na segunda seguinte, no dia 26, vai abrir uma nova turma da mentoria. Então, entra para a lista de espera e se inscreve na jornada para assistir ali, para participar nas aulas gratuitas, para aproveitar, para fazer todas as perguntas que você precisa e se preparar de forma saudável para o TFG. Ok? Se você não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, precisa aprender mais arquitetura, se inscreve, curte aqui, deixa os seus comentários e recomenda para os seus colegas também da faculdade, beleza? Vamos ajudar o pessoal a viver a arquitetura de verdade e não a arquitortura. É isso, vejo vocês em um próximo vídeo. Até!